Para você que está querendo começar no ramo do Gesso 3D, na parte da produção das placas, fica ligado porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você faz para começar da maneira correta. Para ser sincero aqui com você, quando eu comecei no ramo do Gesso 3D, eu comecei com a parte da produção das placas e eu cometi muitos erros, comprei formas erradas, perdi muito dinheiro e é exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje para você, que é para que se você for começar, você comece da melhor maneira possível e não perca nenhum dinheiro. E eu separei esse vídeo aqui num passo a passo muito simples e muito fácil que qualquer pessoa pode fazer e pode aplicar para começar a ter resultados no ramo do Gesso 3D, nessa parte que eu acabei de comentar aqui com você, que é a parte da produção. Então, se você quer aprender como que você pode entrar nesse ramo e começar nele da melhor maneira possível, a única coisa que você tem que fazer é ficar comigo até o final desse vídeo. E antes de começar aqui, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o Rafa e esse aqui é o Viver de Gesso 3D, que é o canal onde eu ensino para você tudo o que você precisa saber para que você possa transformar o Gesso 3D em um negócio e começar a faturar aí pelo menos 5 mil reais trabalhando dentro da sua casa. Não importa que cidade seja, não importa se você está começando, não importa se você não entende nada sobre Gesso 3D. Se você ficar aqui comigo nesse canal, você vai aprender tudo o que você precisa saber para fazer disso aqui um negócio e para que você possa ganhar muito dinheiro nesse ramo. E eu quero fazer aqui agora uma pergunta muito séria para você que está aí do outro lado. Você já fez a sua boa ação do dia? Se você ainda não fez, chegou a sua grande oportunidade de fazer essa boa ação no dia de hoje. Qual que é a boa ação? É você ir lá e deixar o seu like aqui embaixo no joinha, porque quando você faz isso, você me ajuda demais. O YouTube, ele pega esse conteúdo, recomenda para muito mais pessoas, muito mais gente entra em contato aqui com o canal, deixa o like, se inscreve e o canal cresce. E a segunda coisa que faz parte dessa boa ação é para você considerar se inscrever aqui no canal. Por quê? Porque toda segunda e quarta tem conteúdo de qualidade para ajudar você a montar o seu próprio negócio de Gesso 3D e ganhar muito dinheiro, seja através da produção, seja através da instalação dessas placas. Agora que você já fez tudo isso, né? Eu tenho certeza que você já foi lá e já deixou a sua boa ação do dia aqui no canal, já deixou seu like, se inscreveu. Agora sim, vamos para o conteúdo deste vídeo aqui. Para você que quer trabalhar com o Gesso 3D, existem basicamente 3 caminhos. O primeiro caminho é você trabalhar única e exclusivamente com a parte da produção das placas. Segundo caminho é você trabalhar com a instalação dessas placas na casa dos seus clientes. Você não quer trabalhar com a parte da produção. E o terceiro caminho é quando você junta o útil ao agradável, ou seja, você trabalha tanto com a produção dessas placas quanto com a parte da instalação dessas placas aí para os seus clientes. E esse daqui com certeza é o melhor cenário. E por que eu dividi nesses 3 pontos aqui para você? Basicamente pelo seguinte: tem gente que quer trabalhar só com a parte da produção, não quer instalar essas placas na casa dos clientes. E por que isso acontece? Em geral isso acontece porque a pessoa ela tem algum medo. Ela tem medo de chegar lá na casa do cliente, cometer algum erro, fazer alguma cagadinha, né? Que eu já fiz muito isso, né? Eu sei como que é, eu posso falar aqui para você tranquilamente, porque eu já fui várias vezes para casa do cliente, não sabia instalar direito, tava precisando do dinheiro, fiz uma bela de uma cagada lá e graças a Deus deu tudo certo, acabei recebendo dinheiro. Só que o trabalho ele não ficou assim 100%, na verdade ficou uns 60, 70%, mas graças a Deus deu tudo certo. E o que eu posso falar aqui para você sobre esse medo? Esse medo ele só existe quando você não tem experiência no negócio. Por exemplo, lembra quando você teve que dirigir aí a primeira vez o carro aí? Você pegou a primeira vez, teve que ir na autoescola, eu não sei como que foi o seu negócio com o carro, mas eu lembro que quando eu fui tirar a carta, eu tremia tanto que o meu pé ele soltava da embreagem, o carro ia até pererecando assim, ó. Por quê? Porque aqui na minha cidade, o pessoal, os instrutores, eles, tipo, ferravam você por nada, né? Pra conseguir mais dinheiro. Tem meio que uma máfia aqui desse negócio de carro aí. Então a galera tava louca pra te reprovar. E a gente sabia disso. Então a gente ia com muito medo pra fazer a prova. Porque se você fizesse qualquer coisinha errada, aí você ia lá e tinha que pagar tudo de novo, voltar. E era um negócio extremamente complicado. E por que eu tô falando isso aqui pra você? Porque a primeira vez que você foi pegar o seu carro, a primeira vez que você foi dirigir, com certeza você deve ter ficado muito nervoso. Mas agora, depois de um tempo, depois que você já andou demais com o carro, você não entra no carro e fica nervoso, você só entra no carro e vai fazer. É igual eu, no começo eu ficava nervoso para fazer instalação, por quê? Porque eu não sabia fazer direito, né? Fazer uns negocinhos meio errados, sabia que o negócio ia ser complicado, porque eu não tinha muita experiência, mas hoje já adquiri muita experiência para instalar as placas e o negócio ficou totalmente
tranquilo. E então o que que acontece? Eu chego lá, tem alguma dificuldade, por exemplo, uma tomada ou um rebaixo no teto, alguma coisa, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer naquele ponto para que a instalação ela saia perfeita. No seu começo, não vai ser assim, mas à medida que você vai trabalhando e vai pegando experiência, aí você vai melhorando e depois você não fica mais nervoso e não tem mais medo nenhum, entendeu? Então tem gente que quer trabalhar só com a parte da produção das placas, ainda está com medo de ir para a parte das instalações e só quer ficar fazendo essas plaquinhas dentro de casa para poder vender para os clientes. Esse aqui é o primeiro caminho que você pode trilhar. O segundo caminho é a parte das instalações. Tem gente que é o contrário, tem gente que já tem uma experiência, por exemplo, instalando papel de parede, instalando piso, azulejo, já tem uma experiência na parte das instalações e a pessoa ela não quer trabalhar na produção das placas. Ah, não gosto, Rafa, não quero fazer gesso em casa, não sei. Quero trabalhar só instalando essas placas na casa dos clientes. E uma coisa que eu posso falar aqui para você é que tanto com a produção das placas quanto com a instalação delas, dá para você ganhar muito dinheiro. Esses daqui são os dois caminhos. Qual que é o melhor caminho? Quando você une o útil ao agradável, ou seja, você trabalha tanto com a parte da produção quanto com a parte da instalação, e é exatamente o que eu faço aqui. Eu falei esses três caminhos aqui para você, para mostrar como que você pode começar no ramo do gesso 3D da melhor maneira possível. Só que nesse vídeo aqui, eu não vou explicar para você sobre a parte da instalação das placas, porque dá um bom vídeo também. O que eu vou falar aqui para você hoje é como que você começa na parte da produção, só nessa parte. Imagina que você quer trabalhar só com a produção das placas. Como que você começa da melhor maneira possível para que você não perca dinheiro e, sim, né, venda demais. Para começar aqui, eu vou dar para você uma visão geral de como que funciona esse trabalho da produção e da venda de placas de gesso 3D. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ir atrás das formas. Você vai, compra as formas, essas formas chegam na sua casa. Esse daqui é o primeiro item que você tem que fazer para começar a produção das suas placas. Depois, uma outra coisa que você tem que correr atrás, na verdade é assim, você vai comprar as formas pela internet, enquanto elas não chegam, você vai atrás das outras coisas. A coisa mais importante que você tem que procurar aí na sua cidade é o gesso. Depois que você tem o gesso e tem as formas, você pode começar a produzir as suas placas. Depois que essas placas elas estão prontas, aí a gente vai, tira boas fotos, a gente já vai falar sobre isso, sobre a parte das fotos aqui. Você tira boas fotos e começa a montar o seu catálogo. Você vai lá, monta um catálogo, não precisa ter muitos modelos, aí uns 4, 5 modelos, dependendo de como você começa, até um modelo, e você começa a postar esse catálogo nas redes sociais e fazer anúncios para poder captar clientes. Aí os clientes, eles vão ver os seus anúncios, vão entrar em contato com você, seja pelo Facebook, seja pelo direct do Instagram, seja pelo WhatsApp, e vão pedir o orçamento. Basicamente, quando o cliente ele vem falar com você, o que você tem que pedir para ele? Sem isso, não dá para você passar um orçamento. Você tem que pedir as medidas da parede. Então você vai lá e pede para ele comprimento e altura, e com base nisso, você faz um vezes o outro e multiplica pelo número de placas que vai no metro quadrado da placa que você tem. Por exemplo, se for uma placa 30 por 30, são 11. Então é comprimento e altura vezes 11. Se é uma placa, por exemplo, 29 por 29, baixou 1 centímetro, são 12 placas por metro quadrado. E assim você faz para placas 40 por 40, 50 por 50, 1 metro por 50. Basicamente, você vai precisar só das medidas e saber quantas placas daquele modelo vai por metro quadrado. Aí você já consegue passar para o seu cliente quantas placas ele vai precisar. Aí é o seguinte, tem cliente que vai fechar com você e tem cliente que não vai fechar. Para ser sincero aqui com você, é mais ou menos 10 para 1. Você vai conversar com 10 clientes, vai fechar com 1, 9 não vão fechar. É assim mesmo, venda é assim. Inclusive tem gente que fala aqui no canal pra mim, comecei, não tô tendo venda, o pessoal só pergunta e não pega. É normal, tá? Você tem que ter mais clientes aí, você tem que aumentar a sua base de pessoas que vêm falar com você para que você consiga fazer as vendas. Então, basicamente, esse aqui é o overview, ou seja, uma visão geral de como que funcionam as coisas. Depois que o cliente ele vai e fecha com você, você produz essas placas e daí você pega e entrega essas placas para ele. Então, essa aqui é o overview, é a parte assim da visão geral. Agora que eu já passei aqui para você essa visão geral sobre o negócio, eu vou passar para você também algumas recomendações, ou seja, como que eu acho que é a melhor maneira que você tem para poder entrar nesse ramo. Lembrando aqui que você não precisa seguir as minhas recomendações, mas se eu fosse começar, eu começaria desse jeito aqui que eu vou falar para você. Por quê? Porque eu já tenho um pouquinho de experiência nesse ramo, uns aninhos aí, e quando eu comecei eu perdi um dinheiro lascado na produção e na instalação de placas de gesso 3D. Primeira coisa que eu comentei aqui com você é a parte das formas. Então, a hora que você for comprar as suas formas, procura comprar
comprar formas de ABS e de sites grandes, por exemplo, Mercado Livre, Shopee e sites aí que, né, já tem um tempo no mercado. Eu não gosto de passar nenhum nome aqui de site porque eu não gosto de fazer merchan aqui no meu canal. Então como que você faz? Procura os sites grandes e dá uma olhada aí nas plataformas, Reclame Aqui, né? Vê esses lugares aí e vê o que a pessoa tá falando desses sites aí, dessas empresas que fornecem as formas de gesso 3D. Lembrando aqui que toda empresa ela vai ter problema, tá? O que é legal é você ver se essa empresa ela tá respondendo, tá resolvendo o problema dos clientes. Então o cliente vai lá, comprou uma forma, a forma era uma porcaria, né? Por exemplo, uma porcaria não, mas a forma veio com algum defeito, veio com algum problema, demorou para entregar. Como que o cara que, né, o dono dessa empresa, ele tratou os clientes? Resolveu, não resolveu? Então é basicamente isso que você tem que dar uma olhada. Eu acho legal comentar isso aqui com você, porque daí você não fica com aquela ideia, tem que comprar no lugar A, no lugar B. Não, tem que comprar num lugar que é bom e você vai decidir qual que é esse lugar com base nas análises que você for fazer. Segundo ponto que é muito relevante eu comentar aqui com você é qual o número de formas que você deve comprar se você está começando. Isso aqui é uma pergunta que eu recebo assim, que eu meu Deus do céu, perco até de vista de tanto responder essa pergunta e eu acho muito válido comentar aqui com você. De novo, é um tipo de pergunta que depende, porque eu não sei quanto dinheiro você tem aí para poder começar. Não sei se você está desempregado, tá ferrado. Eu estava muito ferrado quando eu comecei, então eu não consegui comprar muitas formas. O que eu recomendo para você? Se você tá zerado, tem pouco ou nenhum dinheiro, compra uma forminha e um saco de gesso. Você vai comprar uma forma, vai começar a fazer as suas placas e depois você vai aumentando o negócio. Se você já tem um pouquinho mais de dinheiro, o que você faz? Em vez de comprar uma forma, compra duas de cada modelo. Que modelos você compra? Essa aqui é uma outra pergunta que a galera lasca de fazer ali também no canal. Você compra os modelos que tem mais saída, por exemplo, mosaico, dunas e floral. Tem muitos outros modelos que tem uma saída grande também, mas se você está começando, foca nesses três. E exatamente da maneira que eu falei com uma forma, você começa a produzir essas placas, começa a vender e você vai aumentando o seu catálogo. Então esse aqui é um ponto fundamental. Então você foi lá, né, já achou o site aí que você quer comprar, viu lá, o fornecedor é gente boa, vende muito e entrega um produto de qualidade, você comprou essas formas chegaram na sua casa. A próxima coisa que você tem que fazer é comprar o gesso. E agora eu vou dar aqui algumas dicas, eu errei aqui. E agora eu vou dar aqui para você algumas dicas com relação ao gesso. Lembrando que tem um vídeo aqui no canal que fala especificamente sobre gesso. Então depois que você assistir esse vídeo aqui, corre lá e assiste o vídeo sobre o gesso. Primeiro ponto então importante com relação ao gesso é que você compre esse gesso nos distribuidores de gesso, drywall, massa, esses negócios aí. Não vai comprar gesso na casa de material de construção, porque o pessoal ali ele já tem uma faca e a hora que você entra eles já dão uma facada em você, já fazem o assalto ali. Por quê? Porque é muito caro, né? E tem gente ainda que vende o saco separado de 1 kg. O que significa? Significa que ele pega no distribuidor o saco de 40 quilos, abre e vende em saquinho pequeno para você. Então, nunca compre em material de construção. Compra direto nos distribuidores. Ah, Rafa, que marca que eu compro quando eu chegar nos... Errei aqui. Que marca que eu compro quando eu for nos distribuidores? Aí é um negócio meio complicado. Tem marca que é boa, tem marca que é ruim. Como é que você faz para saber qual que é boa, qual que é ruim? Você tem que ir e comprar um saco de cada marca no distribuidor que você tem aí na sua cidade e começar a fazer as placas. Eu sei alguns pontos aqui, quando o gesso ele tá bom ou tá ruim, mas não dá para eu falar aqui para você, senão eu vou ter que fazer outro vídeo e vai ficar complicado. Mas uma dica muito importante, foi isso que eu fiz no meu começo, compra um saco de cada marca e testa. O que vai acontecer? Você vai saber quando o gesso ele é bom e quando o gesso é ruim. Tem gesso que dá umas pintinhas preta porque usaram carvão no processo da produção dele, então isso transfere para as placas. Tem gesso que demora um pouquinho mais para dar o tempo. Tem gesso que é complicado. Mas enfim, quando você for aí comprar o gesso no distribuidor da sua cidade, o que você faz? Compra um saco de cada marca e vai fazendo as plaquinhas e vai dando uma olhada como que esse gesso ele se comporta. Uma outra coisa que você tem que prestar muita atenção com relação ao gesso é o preço. Então antes de comprar, se na sua cidade tem vários distribuidores, vai nesses vários distribuidores ou liga lá e pergunta a marca e o tipo do gesso também e também quanto custa, porque daí você consegue fazer uma base e antes de você começar a comprar esse gesso aí na sua cidade, você já tem uma lista de todos os fornecedores de gesso, qual que é a marca que eles vendem, qual que é o preço e também qual que é o tipo, que nos leva a também ao terceiro ponto que eu quero falar aqui para você com relação ao gesso, que é o ponto do tipo do gesso. Tem gesso que é de revestimento e tem gesso que é de fundição. Qual que eu recomendo aqui para você? Os dois.
os dois são bons. Então você pode usar tanto um quanto o outro para poder produzir as suas placas. Então qual que é a diferença, Rafa? O gesso de revestimento é um gesso lento, ele demora um pouquinho mais para dar o ponto da massa, um pouquinho mais para dar a pega, e o gesso rápido, que é o gesso de fundição, ele já dá o ponto um pouquinho mais rápido. A diferença é pouca, mas tem essas diferenças aí. A gente já falou aqui então sobre as formas e sobre o gesso, a gente está caminhando aqui. Próximo ponto é você começar a produzir as suas placas de gesso 3D. Se você tem alguma dúvida sobre a parte da produção, também tem um monte de vídeo aqui no canal onde eu ensino para você como produzir essas placas. Placas de 30x30, 40x40. Eu acho que eu só não soltei vídeo aqui de placa de 50x50 porque não dá nem para gravar direito, fica meio ruim, eu tenho que botar a câmera pendurada e é meio complicado. Mas se você quer aprender a fazer essas placas, tá cheio de vídeo aqui no canal. Depois que você assistir esse vídeo aqui, vai lá e assiste o vídeo para que você possa aprender a fabricar essas placas. Então você foi lá, começou a fabricar suas plaquinhas de gesso 3D, qual que é o próximo passo? É você tirar boas fotos. E aqui, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, não vai me fazer uma placa de qualquer jeito, deixar a placa com rebarba, deixar a placa com defeito para tirar foto, porque isso aqui eu vejo demais. Eu não sei, cara, a galera bota foto tudo cagada de placa feia, e depois me fala que não sabe porque que não tá vendendo. Ai, não tá dando certo o negócio, a placa quebrada, a placa machucada, a placa... Tem um negócio que você faz também quando você tá batendo a massa, mas isso aí é quando você faz muitas placas de uma vez. Se você não souber uma coisa lá no processo, começa a cair uns pelotes de massa e deforma as placas, e a galera passa essas placas pra frente também, tira foto e fica um negócio horrível. Então depois que você fez as suas placas, o que você tem que fazer? Tira boas fotos, monta um catálogo legal e começa a fazer anúncios na internet e divulgar nas redes sociais. Os clientes, eles vão entrar em contato com você, porque eles vão gostar do produto. O gesso 3D é um produto na parte da decoração, a galera adora. Então depois que os clientes, eles entrarem em contato com você, o que você vai fazer? Eles vão perguntar, como é que funciona? Você fala, me passa aí as medidas da sua parede que você quer colocar essas plaquinhas. Ele passou as medidas da parede para você, você vai fazer como eu já expliquei, no começo desse vídeo eu comentei aqui com você. Você pega lá o comprimento e a altura e multiplica pelo número de placas que vai de um determinado modelo por metro quadrado, e você já passa para o seu cliente a quantidade de placas que ele vai precisar para poder fechar aquela parede. Lembrando aqui que o gesso 3D é um negócio muito bom, por quê? Porque você vende em grande quantidade. Não é que nem brigadeiro, por exemplo, que você tem que sair, fazer 200 brigadeiros e vender um brigadeiro para cada pessoa. Isso aí, meu Deus do céu, já trabalhei com doce, dá uma raiva, quer falar a verdade para você, viu? O gesso 3D, ele é diferente, então uma pessoa, ela vai precisar de 200 placas para poder fechar a parede dela, não vai levar uma plaquinha por vez. Você não tem que vender uma placa pro João, uma placa pra Maria, entendeu? Senão a gente tava lascado. E aí, beleza, você passou lá o orçamento pro seu cliente, falou, ó, vai precisar para essa parede aqui, por exemplo, 150 placas. Você vai passar o valor para ele. Lembrando aqui, tem muito cliente que ele não vai fechar com você, o cliente vai parar de responder você, o cliente... Tem cada tipo de cliente, mas alguns clientes, eles vão fechar com você. É sempre na proporção aí de uns 10%. 10% fecha e os 90% não. Ai, meu Deus, Rafa, mas nossa, quanta gente que não fecha. Isso é para tudo, é só você ver aí na sua vida. Você toma mais sim ou mais não? Você tem que ter um público muito grande, muitas pessoas entrando em contato com você, para que você possa fazer, assim, não muitas vendas, mas fazer cada vez mais vendas. Quanto mais pessoas entram em contato, para mais pessoas você vai vender, fechou? Então, pelo amor de Deus, não vem aqui falar para mim, ai, Rafa, eu tô tentando vender aqui, não tô conseguindo, o que tá acontecendo? Pode ser algum desses problemas que eu falei para você. Você não tá anunciando direito, só tirou umas fotos péssimas aí, não tá fazendo uma descrição legal do seu produto. Tem várias coisinhas que você pode melhorar. E também o número de pessoas é muito importante. Se você não tá conseguindo trazer muitas pessoas para falar com você, né, que tem interesse no seu produto, provavelmente você não vai conseguir vender muita coisa. E alguns pontos importantes que vão ajudar você a vender muito mais as suas placas de gesso 3D é quando você oferece facilidades para o seu cliente. Então, por exemplo, você oferece uma entrega grátis aí. No meu começo eu oferecia, por quê? Porque eu tava matando os cachorros a grito, tava precisando de dinheiro, tinha acabado de ser roubado pelo meu parente aqui na obra, né? Perdi mais ou menos aí uns 300 mil reais, então eu precisei aqui, mesmo sem dinheiro, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que vender as placas baratas e ainda entregar de graça, e pegava o carro emprestado da minha mulher, porque eu não tinha carro, tive que enfiar aqui na obra também, perdi o dinheiro do carro. Então, só pra você ver, às vezes você tá começando aí e você acha que o seu negócio tá ruim, eu tenho certeza que não tava pior que eu quando eu comecei o gesso 3D aqui. Então eu ofereci esse negócio de entrega grátis. Então às vezes a pessoa, ela ia lá, pedia as placas, eu ia lá, pegava o carro da minha mulher emprestado, né? Ou eu acho que nem minha mulher tinha carro, porque eu acho que eu acabei vendendo o carro dela pra botar o dinheiro aqui. A gente pegava o carro da mãe dela, isso. Pegava o carro da mãe dela. Meu Deus do céu.
pegava o carro da mãe dela e ia entregar as placas. Só pra você ver como o negócio ele tava complicado. Então essa aqui é uma dica que eu dou pra você. Se você puder, faz. Hoje em dia eu não faço, né? Porque hoje em dia eu não tô matando cachorro a grito mais, graças ao bom Deus. Então às vezes a pessoa pede aqui do lado, aqui tipo, 3 ruas pra cima, quanto que é entregar? É R$ 25. Ai, nossa, mas é do lado. Aí se é do lado, venha buscar. Ué, né? Se você pode vir buscar, por que você quer que eu entregue pra você? Mas é folgado, né? Segundo benefício que eu acho muito importante falar aqui pra você, e é legal você passar para os seus clientes, é você ter uma maquininha de cartão, né? Dependendo da quantidade que o seu cliente leva, né? Se ele leva muitas placas, sei lá, 500 placas, 1000 placas, sei lá, 200, 300 placas, vale a pena você passar aí no crédito, você fazer uma parcelinha para ele, porque o que você tem que entender? É que ele vai levar ou não essas placas. Se ele não levar, você não tem lucro nenhum, e se ele levar, você vai ter lucro. Às vezes é melhor você abaixar um pouquinho o seu lucro, né? Largar a mão de ser ganancioso, baixa um pouquinho, dá uma segurada nas coisas aí e vende e tem lucro, porque se você não vendeu, você não tem, né? Entendeu? Então, esse aqui é um segundo ponto que você tem que considerar. Existem outros pontos que fazem o cliente levar mais de você, mas eu acho que esse vídeo ele está ficando muito longo e não compensa eu falar aqui para você deles. Vou fazer um outro vídeo e aí sim, nesse outro vídeo eu falo para você. Se você por algum motivo gostou desse vídeo, se você curtiu, achou legal, ele te ajudou, faz o seguinte, né, meu querido, minha querida, deixa seu like aqui embaixo e considere se inscrever aqui no canal, pois como eu já falei aqui pra você, toda segunda e quarta tem conteúdo de qualidade para ajudar você a montar um negócio de gesso 3D dentro da sua casa e faturar pelo menos R$ 5.000 todos os meses, beleza? Meu nome é Rafael Lenk, espero que você tenha gostado desse vídeo, fica com Deus e até mais. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating.